No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 20 curiosidades sobre mim. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Clarice Bezerra, sou dona deste canal no YouTube e do Instagram Dicas de Matemática. E hoje eu pensei em trazer para vocês essas 20 curiosidades, como é o comecinho do canal, para vocês me conhecerem melhor. E eu trouxe mais relacionado aos estudos, já que aqui no YouTube e no Instagram eu falo de estudos. Então a primeira grande curiosidade é o jeito que eu pego na caneta. Já estou até com a caneta aqui na mão para mostrar para vocês como é. Eu pego na caneta assim, só consigo escrever assim. E tem uma historinha bem legal sobre isso, que meus pais falam, quando eu comecei a ir para a escola, que eu comecei a pegar no lápis e na caneta, quer dizer, desde sempre, quando eu pegava, eu já pegava assim. O começo foi assim. Aí a professora e meus pais tentavam de toda forma me ensinar que não era assim, que o certo era pegar na caneta assim. Mas eu não conseguia, e eu acho também que eu não queria pegar dessa forma, e eles desistiram. E até hoje eu escrevo assim, todo mundo acha muito estranho, mas eu escrevo assim, tenho medo da caneta cair, e daí? E a segunda curiosidade é que eu pulei um ano na escola. Eu estudei alfabetização, e aí quando ia começar o ano letivo, que eu ia para o primeiro ano, a professora chamou meus pais na escola para conversar e falou que eu tinha capacidade e já estava desenvolvida, e eu podia muito bem acompanhar os meninos da segunda série. E aí eu pulei, não fiz a primeira série, inclusive isso até o nono ano, as diretoras das escolas que eu passava, elas iam pegando notas de um ano e incluindo lá no ano que eu não tive, no primeiro ano, para eu ganhar o certificado, para eu receber o certificado do nono ano. Mas deu tudo certo e eu não fiz esse ano, que foi o primeiro. E a terceira curiosidade é que eu estudei em sala de multisseriado até a quarta série. Então, até a minha quarta série, eu sou do interior, lá só tinha uma escola, hoje nem escola tem mais, e essa escola só tinha uma sala. E nessa sala estudava todo mundo do interior, então tinha gente da quarta série, tinha gente da terceira, da segunda, da primeira e da alfabetização. E foi isso, eu estudei até a quarta série, né? Sério, eu amava. Pra mim era normal, porque eu não tinha conhecimento de como eram as outras escolas. Pra mim aquilo ali era muito normal e eu amava, porque eu estudava junto com meus irmãos na mesma sala, por mais que a gente estudava em séries diferentes. E foi isso, pra mim foi ótimo. Hoje em dia tem esse monte de estudo aí. Mas é porque como a gente era do interior, a gente conseguia se virar. E talvez seja uma grande curiosidade e seja inédito para muita gente estudar em sala de multisseriado. Na quarta curiosidade, eu passei para a universidade com 16 anos. Então, com 16 anos, eu já tinha passado para a universidade. E eu não comecei com 16 porque as aulas não começaram em março. As aulas começaram em outubro, por conta que eu só ia estudar no segundo semestre. E para o segundo semestre teve uma greve. Aí eu só comecei a estudar em outubro. Eu já comecei a estudar com 17 anos. Só que quando eu passei, eu tinha apenas 16 anos. A quinta curiosidade é que eu não tomo café. Por que eu coloquei essa curiosidade? Porque tem a ver com estudos. Quando eu estava mais ou menos no terceiro bloco da universidade, eu acho, e aí comecei a estudar cálculo. Cálculo mata um. E quem estuda aí áreas de exatas sabe do que eu estou falando. E eu passei uma noite estudando e tomando café. Só que o que acontece? Eu tomei muito café, mas muito café mesmo. E o café é forte demais. E aí, quando amanheceu o dia que eu queria dormir, eu não estava conseguindo mais dormir. Eu estava totalmente elétrica demais. E comecei a passar mal, vomitar e tal. Aí fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, a médica falou que eu estava com excesso de cafeína no sangue. Engraçado, a louca do rolê. Excesso de cafeína no sangue. Eu tomei lá uns remédios e tal. Aí eu voltei pra casa. Quando eu voltei, eu não tinha mais vontade de tomar café. Aí passou mais ou menos um mês, aí eu tive vontade e tomei. Só que quando eu tomei, eu passei mal de novo. Aí eu decidi que eu não ia mais tomar café. Tem mais de 2 anos que eu não tomo café. E a sexta curiosidade é que eu odeio miojo. E eu coloquei isso também porque tem a ver com estudos. A maioria dos estudantes amam miojo e eu odeio. Eu acho muito estranho aquele macarrão misturado com água. Não desce, não desce. E a sétima curiosidade é que eu tenho um violão há 2 anos e eu não toco. Eu era apaixonada por violão. Eu amo música sertaneja, amo música raiz. E eu era apaixonada por violão. Quer dizer, ainda sou.
Aí eu, não, vou comprar. Comprei o violão e eu pensei que eu ia aprender rápido. E eu realmente, se eu me esforçar, eu aprendo. Só que eu nunca parei, sabe? Parece que quando eu comprei, parece que meu sonho era só ter o violão, não era aprender a tocar. Mas eu vou aprender ainda, com fé em Deus. E a oitava curiosidade é que eu sou muito tímida até conhecer as pessoas. E isso é real. Eu não consigo falar direito com as pessoas, eu sou muito presa, sou muito na minha até eu conhecer as pessoas. Quando eu conheço, aí só Jesus na causa. A nona curiosidade eu coloquei porque traz a décima, mas a nona é que eu sou santista. Meu time de coração é o Santos e tem a ver também com história. Porque quando eu tinha lá, base meus 12 anos, que eu estava entendendo mais ou menos o que era futebol, o que era torcer para um time, porque antes eu ia meio na onda das pessoas, eu não tinha um time definido. Aí, quando eu tinha mais ou menos isso, 11, 12 anos, 2011, 2012, aí eu parei pra ver a história dos times, por mais que eu não tinha internet, mas eu assistia lá pra saber e perguntava também. Então eu perguntei pro meu pai qual era a história do Vasco, da Gama. Aí o pai começou a contar e eu gostei da história do Vasco. Só que aí, quando eu vi o Santos, que eu comecei a descobrir a história do Santos e tal, e foi bem na época de Neymar e Ganso, aí eu decidi que eu ia ser santista. E até hoje sou. E a décima é que eu joguei a minha nota do Enem. Primeiro pelo SISU eu joguei para cá, para Oeiras e para Picos, para matemática, as duas opções. E no ProUni eu joguei matemática para Santos. Por quê? Porque eu tinha um sonho e eu queria realizar, pelo menos ter o gostinho de passar, entendeu? Então eu joguei e passei para uma faculdade particular lá em Santos, que eu queria unir meus dois sonhos, matemática e Santos. Mas eu passei, nunca fui, porque louca, né? Eu não queria ter condição de morar lá em Santos. A minha vontade mesmo era só passar, só ter o gostinho de passar. E a 11ª curiosidade é que eu não gosto e não assisto televisão. Eu realmente, sabe, pra mim a televisão foca muito nas notícias ruins. O que dá audiência são notícias ruins. Então, você assiste um jornal, meu pai é apaixonado por jornal, eu quando estou lá em casa, assisto o jornal, você sai triste, porque só passa coisa ruim. E também por essa questão de fake news, tá? Então, eu não gosto de televisão, não gosto e não assisto. E a 12ª é que eu tenho sobrancelhas falantes. Vocês já devem ter percebido. Eu só consigo falar mexendo na sobrancelha, isso é involuntário, eu não percebo. E também entra também a questão da mão. Eu só consigo falar me expressando com a mão e com a sobrancelha. A 13ª curiosidade é que eu tenho toque de balançar a perna. Eu fico balançando a perna. E quando eu estou muito nervosa, parece que a perna vai... Sabe, é horrível isso, mas eu tenho esse toque. A 14ª é que eu coloquei essa curiosidade aqui porque me marcou para a vida toda. Com 5 anos de idade, eu levei o lápis da minha coleguinha para a escola, ou da minha coleguinha da escola para casa. Essa minha colega de escola é minha amiga, uma das minhas melhores amigas, hoje é minha comadre. E aí eu levei o lápis dela para casa, achei bonito, não sei o que foi. Quando eu cheguei em casa, a minha avó perguntou de quem era o lápis. Aí eu falei. Aí ela disse, pois você vai devolver. Amanhã você vai devolver. Eu acredito em você. Eu não vou lá na escola para você não passar essa vergonha, mas eu acredito que você vai devolver o lápis da sua colega. Eu fui e devolvi. E isso me deu um trauma que até hoje, se aparecer uma caneta nas minhas coisas, uma caneta que não é minha, eu procuro o dono. E isso me marcou porque a maioria das pessoas pegam caneta e tal. E eu com 5 anos, a minha avó do interior já tinha tinha uma maturidade tão grande que ela conseguiu me ensinar para a vida toda uma coisa tão linda que é não pegar as coisas dos outros através de um lápis. Então isso me marcou para a vida toda e com certeza estaria aqui nas curiosidades. E ainda falando da minha avó, a 15ª curiosidade é que minha avó, eu morava com minha avó, porque ela morava pertinho lá de casa e eu gostava de ficar lá com ela. Então, quando dava a hora de eu ir para a escola, ela ia lá na porta da cozinha, via a sombra, aonde a sombra estava na porta, e dizia que estava na hora de eu ir para a escola. Lá, quando eu era criancinha, eu não entendia muito bem o que era aquilo. Aí depois foi que eu fui crescendo, foi que eu fui entendendo que minha avó, ela tinha esse conhecimento que as pessoas de antigamente tinham mesmo, de saber a hora pela sombra, por onde o sol está no céu e tal.
Então, a hora de eu ir para a escola, minha avó me dizia pela sombra da porta da cozinha. E a 16ª curiosidade é que eu não estudava para provas. Minha gente do céu. Isso me deu muito problema na universidade, porque nos primeiros blocos eu tinha esse hábito de não estudar, eu não estudava. O meu estudo era resolver exercícios, pra mim ali eu já estava revisando, e tipo assim, meia hora no dia da prova, meia hora eu pegava e via mais ou menos, e eu conseguia tirar notas boas. E quando eu cheguei na universidade, que o ritmo é totalmente diferente, o professor não explica do jeito que os professores do ensino médio e ensino fundamental explicam, e cobram muito e tal, aí eu sofri muito nos primeiros semestres, porque eu tirava muita nota baixa e eu não conseguia estudar. Até eu conseguir mesmo colocar esse hábito foi osso. Mas graças a Deus hoje em dia eu já tenho o hábito de estudar todo dia, bonitinho, não tenho mais dificuldade em relação a isso. E a 17ª entra um pouco, a 16ª, que é mania de planejamento. Eu tenho essa mania de planejar tudo, a minha semana, o que eu vou fazer, se eu tenho um trabalho, eu planejo como é que eu vou começar, sabe, eu tenho essa mania de planejamento e graças a Deus isso me ajuda muito a fazer minhas coisas e a dar certo minhas coisas. E a 18ª é que eu venci em 2008 teve um programa nas escolas que era Olho Vivo no Dinheiro Público. E esse programa, ele envolvia você desenhar alguma coisa relacionada a isso. Não, e o tema era o que você tem a ver com a corrupção. Então, esse programa, ele envolvia você desenhar alguma coisa relacionada ao que você tinha a ver com a corrupção ou a corrupção, ou você escrever uma redação. E aí, é interessante porque em 2008 eu tinha 9 anos, foi o meu primeiro contato com isso. Eu perguntei pro meu pai o que era corrupção, e aí foi quando eu comecei a entender o que é, e hoje em dia eu tenho uma paixão muito grande por política também. Com certeza, se eu não estudasse matemática, que é a minha primeira paixão, eu estudaria história, filosofia, alguma coisa que tenha a ver com isso. Mas aí, o que importa é que com 9 anos, quando eu estava na 4ª série, eu venci o concurso do meu município, da 4ª série, como melhor redação, com o tema que você tem a ver com a corrupção. Eu tenho até o troféuzinho aqui ainda. E a 19ª é o meu sobrenome. Por que eu coloquei meu sobrenome? Porque na escola eu sofria muito bullying com isso, o Bezerra. Quando a professora chamava o menino, ficava berrando lá na sala. E isso nunca foi problema pra mim, acredita? Eu ficava meio assim, mas o que tem a ver, Jesus amado? Tanto é que eu amo o meu sobrenome, eu acho lindo, maravilhoso. Eu uso em tudo Bezerra. Há muitas pessoas que eu conheço que têm o sobrenome, inclusive até minha irmã, ela não usa o sobrenome Bezerra, ela usa o Barbosa. E eu amo Bezerra, a minha rúbrica é Bezerra, sabe? Eu amo meu sobrenome, por mais que muitas pessoas achem estranho. E a 20ª e última curiosidade é que eu sempre quis cursar matemática. Por que eu coloquei ela aqui? Porque muita gente não pensa que a gente está cursando porque foi o que deu, porque foi para o que você passou, mas eu sempre quis. Tanto é que quando eu joguei minha nota pro Enem, eu joguei primeira e segunda opção matemática, não tinha outra opção na minha cabeça. E eu podia até ter incluído aqui a 21ª, mas como eu queria colocar só 20, fica como extra aí pra vocês. É que quando eu estudava aqui um semestre, aí eu estudei o segundo semestre de 2016 aqui em Oeiras, aí quando foi no primeiro semestre de 2017, eu passei para matemática na UFP de Pix. E eu decidi não ir. Hoje em dia, eu sinto assim, não sinto arrependimento, mas eu sinto o peso que isso causou, porque se eu estivesse lá, com certeza eu já estaria quase me formando. Porque a maioria das pessoas, eu acho que sabem que eu já estou colocando mais curiosidades aqui. Que eu estou passando por um momento muito difícil no meu curso, que é a nossa turma, eu e meus 11 colegas de curso, se encontram sem nenhum professor. Então, desde setembro, quando começou o período letivo, 2019.2, a gente não tem aula, porque a gente não tem professor. Estamos no 7º bloco, já era para a gente estar concluindo o 7º bloco agora, 7 de 8, e não estamos concluindo porque a gente não tem professor. Então, eu sempre quis matemática, eu amo matemática, graças a Deus, me identifiquei com o curso também. No começo foi muito pesado, porque a gente vem pensando uma coisa, eu posso gravar um vídeo para vocês falando sobre como é o curso de matemática. Se vocês quiserem, vocês comentem aqui embaixo que eu posso falar para vocês. No começo a gente vem pensando que é uma coisa e quando chega a realidade é outra. Mas graças a Deus eu consegui me adaptar.